O acidente do bairro Pinheirinho terminou na morte de Luana Carolina de Souza Barbosa, 27 anos. O marido dela, também um pedestre, eles ficaram feridos. São 3 pessoas. No carro que causou o acidente estava um casal. O homem chegou a assumir que estava ao volante, só que aí sabe como é, né? Testemunhas apontaram que, na verdade, quem dirigia o veículo era a namorada dela. Esta que esconde a cara agora aí, ó. Essa que esconde a cara. A jovem não tinha habilitação. E, segundo testemunhas, tinha sinal de embriaguez. Deixa eu conversar aqui com a Bruna Frenner. Ô, Bruna, eu sempre digo isso. Se você não está embriagado, se envolveu num acidente grave, você deve ser a primeira a querer fazer o teste do bafômetro para que amanhã ou depois não te acusem de que estava bêbada. Mas afinal de contas, quer dizer que eles trocaram, eles forjaram uma cena aí com relação a quem dirigia, Bruna? Houve uma primeira tentativa, né, de acordo com a polícia ali, de trocar, né, porque de acordo com a motorista, né, que estava dirigindo o carro mesmo, eles teriam então ido numa festa e ela não bebeu, ele teria bebido. E daí eles combinaram isso, eu vou dirigir, já que eu não bebi, você vai no banco de carona, né. Só que na hora do acidente, então, né, eles tentaram passar uma outra história ali que o delegado vai explicar pra gente daqui a pouco. O fato é que, de acordo com 3 testemunhas, ela também havia ingerido bebida alcoólica. A gente tem uma reportagem feita pelo Thiago Silva pra gente entender melhor toda essa história. Olha só. As câmeras de segurança flagraram o grave acidente. Manhã de sábado, um carro desgovernado em alta velocidade provocou uma colisão que terminou em morte. O acidente aconteceu numa rua bem movimentada. Pelas imagens, é possível ver que o carro não dá chance para quem estava na moto. O veículo Volkswagen descia a Carlos Clentes em direção ao terminal do Fazendinha aqui na capital. Nesse ponto, palco já de outros acidentes, a pessoa que conduzia o veículo se perde na curva. Desgovernado, o carro invade a pista contrária, acerta a motocicleta onde estava a Luana, que não pôde fazer nada. Eu vi o estrondo que deu ali, eu estava trabalhando aqui dentro. Daí demorou o quê? 1 minuto, eu desci ali e já constatei que a guria estava morta. A colisão resultou na morte de Luana Souza Barbosa, de 27 anos. Luana trabalhava como recepcionista. Estava seguindo ao trabalho quando a moto pilotada pelo marido dela se envolveu na colisão. O impacto foi tão forte que depois da batida o carro ficou desgovernado e bateu contra este portão, que é ferro puro. Arrancou o portão, uma pessoa que estava aqui entrando na chácara foi atropelada e ficou ferida, precisou ser levada para o hospital. A informação ainda aqui no local que depois da batida, 2 pessoas desceram do automóvel. Um casal que estava no carro Volkswagen. O homem, ele se apresenta como condutor do veículo. Ele disse que era ele que estava conduzindo o automóvel, mas uma testemunha que passava aqui pela região desmentiu essa versão. Disse na realidade que quem conduzia o carro era a mulher. O senhor viu o motorista do carro, a pessoa que estava no carro? Vi. Era um homem e uma mulher, era um casal no carro? Era um casal. E o rapaz era um rapaz novo, mas eu senti que ele não estava bem, porque ele estava andando meio... Eu vi ele falando que tinha bebido. Tinha bebido? É. E que era o motorista? Ele estava constatando que ele era o motorista. Mas parece que não é bem assim. Não é bem assim, porque tem um rapaz que na hora da batida que vinha vindo atrás, disse que viu que ele estava no lado do passageiro, né? O marido da mulher que conduzia o carro, que no primeiro momento se identificou como motorista, compareceu à polícia. Disse na realidade que era sua esposa que conduzia o veículo. Prestou os devidos esclarecimentos e confessou que era a investigada que estava conduzindo o veículo automotor. Ana Carolina Vieira, motorista, chegou na delegacia acompanhada do namorado Lucas, mas entrou sem falar absolutamente nada. Ana, você que estava dirigindo o carro?
Não, ela falou só para o delegado. Doutor, mas ela que estava dirigindo o carro? Ela que estava dirigindo o carro. Num primeiro momento, evidentemente, que ele ali, vendo a situação da Ana Carolina, num ato de desespero e de proteção, acabou assumindo a responsabilidade. E aqui, em delegacia, ele trouxe à tona a verdade dos fatos, de que não era ele que estava dirigindo, não estava dirigindo porque ele tinha bebido naquela noite, num ato até de responsabilidade, na verdade, passando o volante a quem não tinha bebido. Mas que não tinha habilitação, doutor. Mas o pior aconteceu. Ele está aqui para assumir, veio aqui assumir a responsabilidade, está colaborando com a justiça, não está se furtando da aplicação da lei penal, é um menino, é um jovem e que está aqui para responder pelos seus atos. Há informações de testemunhas que aparentemente aparentava ter bebido alguma coisa? Ana Carolina não bebeu. Esse é o primeiro fato, ela não bebeu, então nós não estamos falando de uma pessoa que estava ali na irresponsabilidade do volante, né? E acabou acontecendo essa fatalidade, ninguém sai da sua casa achando que vai se envolver num acidente. Isso são vicissitudes que, infelizmente, o destino acaba preparando nas suas armadilhas, nas suas teias. Os dois foram arrastados para dentro dessa condição. O delegado falou que eles retornavam de uma festa. Confirma isso, doutor? Retornavam de uma festa. Mas retornar de uma festa não quer dizer que é crime, não quer dizer que a Ana Carolina bebeu. A família de Luana agora quer que justiça seja feita. Pois é, Paulo Gomes, né? Nega que bebe. Porém, aqui também, para o delegado, né, como a gente viu na reportagem do Thiago Silva, ela chegou, não falou com a imprensa, não falou com ninguém e saiu da mesma forma, viu? E nem para o delegado ela conversou, ela falou, ela foi interrogada, nem com o delegado. Ela fez uso, então, do direito dela e permaneceu em silêncio, diferentemente do companheiro dela, né, que confessou realmente tudo o que teria acontecido, mas falou que ela também não bebeu. Acontece que há 3 testemunhas aí, né, que confirmam que ela estava com um hálito etílico. A gente conversou com o delegado Edgar Santana, responsável por essa investigação. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. A investigada era a condutora do veículo, então para a Polícia Civil, nesse aspecto, não restam dúvidas. Também há uma testemunha presencial do fato, que nos informou que era a investigada que estava na condução. Há depoimento de testemunhas que indicam que ela estava com hálito etílico. No veículo também foram encontradas algumas latas de cervejas, que gerando, portanto, indícios razoáveis de que houve sim o consumo de bebida alcoólica. O inquérito policial foi instaurado inicialmente por homicídio qualificado pela embriaguez e também por lesão corporal em relação a um senhor que estava em um terreno nas proximidades. No entanto, estamos tão somente na fase inicial. Vamos analisar, diante das provas que foram produzidas e serão produzidas, se ela assumiu o risco de causar o resultado. Caso isso se confirme, vamos passar agora para apurar um homicídio com dolo eventual previsto no Código Penal. Olha, Paulo Gomes, é muito difícil, viu? A gente acompanhou hoje aqui a chegada da família, que veio do Pará, da família da vítima, para acompanhar tudo de perto. O tio, os primos estavam aqui conversando com o delegado Edgar Santana, com lágrima nos olhos, viu? Os parentes pediam: por favor, doutor, a gente só quer justiça, a gente só quer resposta. Então, né, do outro lado, a gente tem que tentar entender também a dor desses familiares. Vieram lá do Pará para poder acompanhar esse inquérito policial de perto, pedindo por justiça. E é claro, o inquérito policial, a investigação continua, aí faltam esclarecer alguns detalhes dessa história, mas já há essa confirmação, né, de 3 testemunhas. Me parece que uma delas era do socorro, era uma socorrista do SAMU, né, a respeito do álcool, a respeito do cheiro realmente, né, do álcool quando ela conversava com as pessoas. Então, o que acontece agora? Guardar essa investigação para saber como que o delegado vai indiciar, então, a responsável pelo acidente, a motorista. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Com todo respeito à defesa, porque o advogado está fazendo o papel dele. Como eles mentiram desde o início, não é? Dizendo que ele que estava dirigindo, depois ela, nós não somos obrigados a acreditar na versão deles, porque mentiram desde o início, já faltaram com a verdade. Disse o advogado que ele, vejam se pode um negócio desse, que ele teria bebido e por um ato de responsabilidade ele resolveu dar a direção do veículo a ela. Mas pera lá, se ela não tinha habilitação, que ato de responsabilidade esse casal teve? Isso é brincar com a nossa inteligência. Eu não sei
nós não temos a informação clara de quem é o proprietário do veículo. Até porque, doutor, até onde eu estudei, você entregar a direção de um veículo à pessoa não habilitada é crime. Portanto, o seu cliente de inocente não tem nada nessa história. Não tem nada. De boa fé não tem. Ah, mas eles não tinham a intenção de matar. É verdade. Isso é verdade. Mas quando se dirige sem habilitação e, eventualmente, as testemunhas estão afirmando que ela bebeu e que eles vinham de uma festa, e se isto for provado, não precisa ter a intenção de matar, ela assumiu o risco de matar, e se assumiu o risco de matar e acabou com uma vida e com famílias, pois que assumam a responsabilidade. Esse discurso de não quero matar, portanto ando sem habilitação, bebo, vou numa festa e está tudo certo, não está tudo certo. Não está tudo certo. Volto a repetir por uma questão de responsabilidade. Eu não tenho provas se ela estava ou não bêbada. Mas se ela estava certa, por que essa troca de tá dirigindo ou não está dirigindo? Aí diz que ele estava bêbado e por isso não dirigiu. Ah, pera lá, hein? Pera lá. Vamos lá que do outro lado também tem cérebro.